Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa Cristo de Jesus. Para iniciarmos a reunião de hoje, eu vou fazer a leitura do livro Palavras de Deus. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência. E o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Cada falta exige reparação, cada desequilíbrio reclama reajuste. E agora, para iniciar, meus irmãos, eu os convido a fechar os olhos, sentar-se confortavelmente e elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Querido Deus, Pai de infinita bondade, que nessa noite que optamos por estar aqui para ouvir a palavra de Jesus, e Ele que se faz presente conosco, que todos nós possamos abrir os nossos corações para absorver os conhecimentos que serão aqui compartilhados. Que possamos, por alguns momentos, deixar de lado as nossas atribulações do dia a dia e manter o nosso coração e o nosso pensamento concentrado em nosso Mestre Jesus. Que essa noite seja muito abençoada para todos nós e que possamos sair daqui melhores do que adentramos. Que assim seja. E agora, meus irmãos, para iniciar, a nossa irmã Fátima vai fazer a palestra Reconcilia-te com teu irmão. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão aqui, reconcilia-te com teu irmão. E aí a gente vai falar dessa cura no âmbito das relações familiares. Vou iniciar contando para vocês uma história. O Jacó, ele tinha vários filhos. E ele, não é que ele tinha uma preferência pelo filho José. É que o José, entre todos os irmãos ambiciosos, invejosos, o José ele era diferenciado. Ele trabalhava muito bem com o Evangelho de Jesus. Ele cumpria as leis de Deus. E esse pai, logicamente, ele tinha um zelo maior por esse filho. E esse pai, ele veio a desencarnar. E como o José era um dos filhos mais novos, o que aconteceu? Os irmãos, que tinham muita inveja dele, venderam ele como escravo. Venderam ele, ele foi ser escravo numa fazenda, e ele foi muito judiado, até que certa hora ele conseguiu se desvencilhar, ele fugiu dessa fazenda, e ele começou a fazer o postulado dele, começou a se envolver na política, começou a ser uma pessoa muito conceituada, uma pessoa muito íntegra, com muita moral, e certa vez ele se tornou governador do Egito. Quando ele se tornou o governador do Egito, ele morava num castelo e tudo mais. E todos esses irmãos, eles estavam em situações muito precárias. O que José fez? Ele não guardou nenhuma mágoa, ele não guardou nenhum rancor de tudo que esses irmãos fizeram ele passar, porque ele sofreu. Ele foi chicoteado, ele trabalhou na lavoura, ele sofreu demais. Ele não guardou nenhum rancor desses irmãos. O que ele fez? Quando ele se tornou governador, ele trouxe todos
todos esses irmãos para o seio dele e amparou a todos, sem distinção. Será que isso que José fez é o que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Para que nós possamos estar galgando o nosso progresso espiritual? Vamos pensar seriamente nessa história. E aí eu falo para vocês, qual é a importância da família no plano espiritual? Que importância que ela tem, a gente falando em âmbito espiritual? Não estou falando aqui na Terra, nós todos encarnados. Eu estou falando por que em âmbito espiritual nós estamos fazendo parte daquela família. Nós temos aquele pai, aquela mãe, aquele filho. Não é por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. A família, como núcleo de aprendizado, ela é um núcleo de aprendizado e de evolução e resgate. Por que a gente fala isso? Resgate, porque muitas vezes aquelas pessoas que estão conosco naquele ambiente familiar são pessoas do passado ao qual ou me fizeram mal ou eu fiz mal para eles. E aí nós estamos juntos para resgatar. Porque Deus fala assim, nós não vamos progredir espiritualmente até que a gente quite todas as nossas dívidas. Então nós temos que fazer o seguinte, aproveitar esse âmbito familiar para resgatar e ao mesmo tempo evoluir. Porque ali a gente vai aprender com todos. Ali cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Será que eu estou trabalhando com empatia com esse núcleo familiar que nós tivemos? Será que aquele lá chegou bravo e xinga e grita? Será que eu estou tendo paciência para pensar, ele não deve estar num dia bom? Ou eu vou brigar, ou eu vou degladiar? Que geralmente é o que a gente costuma fazer no núcleo familiar. Todos os laços de família, eles servem como reajuste espiritual. Pode ter certeza, aquele filho que eu gero na minha barriga há 9 meses, algo tem programado lá no plano espiritual que vai ser reajustado aqui. Ou talvez esse filho pode ser um espírito muito amigo meu que veio para me ajudar nessa dificuldade que eu vou ter nessa vida, que eu vou passar aqui no plano reencarnatório, porque as vicissitudes vão acontecer. As provas e as expiações, elas vão acontecer sempre. Todos nós que estamos estagiando no mundo de provas e expiações, nós vamos ter muita coisa para resgatar. E aí, esse núcleo familiar, ele está me sustentando? Eu estou sustentando ou a gente está se degladiando? Que nem aconteceu lá na história do José. Aqueles que fizeram mal para ele, o mal ficou neles. Eles é que vão ter que se quitar com o universo, com Deus. Porque quando eu faço algo bom ou ruim, sou eu e Deus. É eu que tenho que pensar nisso daí. Reencarnação como oportunidade de reconciliação. Vem lá um inimigo do passado, eu judiei tanto dessa pessoa. Deus nos coloca junto hoje para que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa se afinizar, para que a gente possa transformar esse ódio do passado em amor agora nessa encarnação. E aí que está tudo. Dentro dessa reconciliação todos vão ganhar. Só que a gente sabe que nunca são flores, né? No nosso dia a dia, para a gente agir dessa forma pela qual nós teríamos que agir, é difícil, né, gente? Nós somos uns estopim que estoura assim do nada. E a hora que você vê, você já fez. E é isso que nós temos que combater dentro de nós, para que a gente possa galgar esse progresso espiritual. O ensinamento de Jesus sobre o perdão e a reconciliação. Como que está envolvida essas duas palavras? Eu perdoar e eu me reconciliar com o outro.
que eu tenho que fazer? Lá em Mateus 5,25, o que ele fala? Que ele é um convite à reconciliação e ao acordo com o adversário enquanto se está no caminho. Isso nós temos que ter em mente. Nós não podemos de forma nenhuma achar que lá no plano espiritual nós vamos conseguir quitar as nossas dívidas. É aqui, é na matéria que nós progredimos. É na matéria que nós temos que nos reconciliar com o inimigo, com aquele ao qual eu tenho uma divergência. Por quê? Deus, ele faz com que nós reencarnamos várias vezes. Nós somos um espírito imortal que vamos reencarnar várias vezes. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele fala, vai filho, vai e faça da forma que você quiser, eu não vou interferir. Porém, você vai ter que arcar com todas as responsabilidades dos seus atos. E aí não tem como eu plantar maçã e colher uva, não é verdade? Se eu planto mal, consequentemente eu vou colher o mal. Então, o nosso progresso, o desenvolvimento das nossas asas intelectual e moral só depende de nós. Não depende de mais ninguém, não depende de marido, de filho, de irmão. E é nesse caminho que eu tenho que me reconciliar com o meu adversário. Também tenho que pensar que esse adversário pode ser um pai, uma mãe. Não tem aquelas pessoas da nossa família consanguínea mesmo, aos quais você quer ver sempre longe de você, e tem aqueles amigos do seu meio que você gosta como se fosse um irmão verdadeiro. Essas empatias e simpatias, elas vão estar sempre relacionadas aos nossos atos do passado. Então eu tenho que ter esse cuidado. O perdão, ele vai libertar meu espírito. É só o perdão que liberta o meu espírito para que eu possa progredir. Qualquer tipo de sentimento ruim, de mágoa, de ódio, de rancor, de egoísmo que eu guarde dentro de mim, isso daí é o maior entrave para o progresso do espírito. Então eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Se eu cultivo qualquer tipo desses sentimentos, eu tenho que trabalhar dentro de mim, para tirar, para eu poder crescer. A reconciliação como um caminho de paz interior. Quem de nós não quer ter paz interior? Eu tenho várias atribulações durante o dia, vou correr, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se eu quiser desenvolver esses bons sentimentos dentro de mim, eu vou fazer todas essas atividades com paz, com harmonia. Nesse caso aqui, fiz tudo o que eu tinha que fazer naquele meu dia, mas graças a Deus agora eu posso sentar no meu sofá, ler o meu livro, fazer uma coisa que eu gosto de fazer, independente do que seja, porque aquela obrigação daquele dia não foi bem cumprida. E como que eu cumpri ela? Eu magoei alguém? Ou eu cumpri ela da forma pela qual eu não deixei nenhuma mágoa em ninguém? Olha que maravilhoso a gente poder seguir dessa forma. Por que é tão difícil perdoar dentro da família? Por que é difícil? Se ali, naquele núcleo familiar, é onde nós conseguimos ser nós mesmos. É lá que a gente fala assim, a gente põe para fora todos os nossos monstrinhos que nós temos dentro de nós. Porque lá na família nós criamos expectativas, mágoas acumuladas e convivência intensa. Eu estou lá todo momento. Então eu vou ser aquilo que eu sou. E muitas vezes aquele outro, ele não vai compreender aquilo que eu sou. E eu, por vezes, eu não tento controlar aquele meu gênio difícil. E aí vira aquele embate, aquela coisa difícil, ao qual é briga, é discordância, tira a paz do lar, tudo isso acontece. Também orgulho e ego e a dificuldade de ceder. A gente tem dificuldade? Quando a gente faz algo que não deveria ter feito e alguém vem e fala, olha, você não deveria ter feito isso, já mexe com o nosso orgulho e com o nosso ego. Por que ele está falando? Quem é ele para vir
me falar algo que eu estou fazendo de errado. Então a gente, com esse orgulho, com esse ego, a gente não cede nunca. A gente não vai chegar no outro e falar, poxa, obrigado, você me deu um conselho, eu vou aceitar, eu vou tentar melhorar. A gente nunca faz isso, porque no patamar evolutivo que nós estamos ainda, eu tenho muito orgulho dentro de mim. Eu tenho o meu ego, que eu acho que tudo que eu faço é o certo. O que o outro faz está errado. E dá para conviver dessa forma? Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de uma balança assim, ó, certinha. Essa balança não pode estar assim, de forma nenhuma. Então eu tenho que saber quando eu tenho que me doar, quando eu tenho que ceder, quando eu tenho que deixar o meu ego de lado para compreender aquela situação e seguir em frente. A ilusão de que o tempo resolve tudo sem diálogo. Fico lá 10 dias sem conversar com aquele irmão, com aquela mãe que vem me dar um conselho muito precioso, porque eu não quero o conselho dela, porque eu acho que ela não sabe nada. Aquela mãe talvez não tenha nem estudo e eu já sou um doutor em alguma coisa. Como que aquela pessoa vem me dar um conselho? Então eu não aceito. E aí eu fico lá sem conversar com um parentesco, às vezes anos. Às vezes passou anos. E eu sempre esqueço que eu tenho, todo dia quando eu levanto da minha cama, uma página em branco. Eu vou escrever aquela página. E de que forma que eu vou escrever? Será que esses 2 anos que eu perdi sem falar com aquela pessoa não era um tempo precioso para eu me afinizar com ela? Eu não me afinizei. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou vir em outra encarnação. Se eu não me afinizar, eu vou vir em outra encarnação. Vocês perceberam? Enquanto eu não tirar, não quitar todas as dívidas, eu não vou estar progredindo espiritualmente. Então eu tenho que ter essa consciência. Um dia perdido no meu progresso espiritual, ele é precioso na minha caminhada. Eu tenho que ter isso em mente. Quais são os casos mais comuns de conflitos familiares que a gente tem? Pais e filhos, incompreensão de geração, né? Isso daí todos nós vivemos, né? Aquele pai e aquela mãe explicando que não pode fazer aquilo e aquele filho querendo fazer. Aquele pai e aquela mãe orientando o que ele não deve fazer e ele não aceitando, porque são gerações diferentes, você é cafona, você está por fora, eu vou fazer isso. Isso daí, esse conflito, essa incompreensão acontece muito nos núcleos familiares. E a gente tem que encontrar um jeitinho de acessar. Porque se eu vou com autoritarismo, autoridade de pai e mãe, eu não vou conseguir acessar aquele adolescente. Eu tenho que ser compreensivo. Eu tenho que achar uma forma amorosa de estar tentando acessar aquele jovem, para que ele compreenda que eu estou querendo o melhor para ele. Então eu tenho que ter esse cuidado aqui. Irmãos com rivalidades, ciúme e disputas antigas. Geralmente os irmãos, um acha que o pai gosta mais de um, que a mãe gosta mais de outro, eu sou o preterido, ninguém gosta. Meu pai prefere ele, sempre preferiu. E isso, gente, é uma disputa que vai para a vida. Só que aqueles irmãos não entendem que essas disputas são antigas. Eles já fizeram isso muitas e muitas vezes e eles vieram agora para estar acertando isso. Quando a gente vê um pai e uma mãe dando mais atenção para um filho que mais necessita e o outro que caminha, não é que você não gosta, você vê que ele tem condição de caminhar. Obviamente os pais vão estar centralizando a sua energia para aquele que mais necessita. E isso vai fazer com que ele não liga para mim. Ele prefere ele só faz as coisas, mas não é. Nesse grupo familiar, a gente tem que compreender quais são os que mais necessitam para ir para frente, para que o grupo todo vá para frente. Então a gente tem que pensar em tudo isso daí, ó. Entre irmãos não pode ter rivalidade,
não pode ter ciúme, não pode ter disputa. Eles estão ali iguais para os pais. E os casais também com ressentimentos e falta de comunicação. Isso é de praxe acontecer em 100% dos casais. Às vezes acontece uma coisinha de nada, os casais, ao invés de sentar, conversar, por que você agiu desse jeito? Aí esse vai se abrir e falar, foi por isso, por isso, por isso. O outro vai também abrir o coração dele. E eles vão se entender. Mas não, eles não se comunicam, eles ficam uns dias sem conversar. Por coisas pequenas que eles poderiam ter resolvido naquele momento. Muitos casais hoje se separam por bobagem, por coisas muito pequenas. E se você for parar para pensar, fala assim, nossa, mas puxa vida, esse casal se separou por esse motivo? Não tem cabimento. Então, é um relacionamento. Eles têm que se compreender mutuamente. Esse vai ter defeito e esse vai ter defeito. Todos esses defeitos têm que ser trabalhados pelos dois, para que vocês possam ter essa compreensão necessária para vivência a dois e progredir, seguir em frente. Como iniciar esse processo de reconciliação? Como eu faço para reconciliar? É fácil? Não é, né, gente? Nosso orgulho não deixa a gente chegar no outro e falar perdão pelo que eu fiz. Eu deixo o tempo passar, eu deixo aquilo ficar esquecido, mas eu não chego no outro e falo, eu errei, me perdoa. Isso é humildade, faz parte do progresso moral. A gente não pode esquecer disso. O papel da prece e da vigilância emocional. Eu tenho que me policiar com os meus defeitos, para eu não jogar em cima do outro todos os meus defeitos, e ele também tem que fazer isso. Uma coisa muito eficaz para nosso lar é o Evangelho no Lar, praticado uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Quando eu faço isso, eu estou saneando aquele ambiente de más influências, de maus espíritos que poderiam estar atrapalhando o nosso progresso. Aquele ambiente se torna um ambiente de luz. E toda semana, naquele mesmo horário, todos os espíritos de luz virão para minha casa para fazer esse evangelho conosco. Isso vai ajudar e muito na compreensão. Isso vai ajudar e muito nessa reconciliação. A gente tem que ter esse cuidado. A importância da escuta ativa e do diálogo sincero. Gente, Deus não me deu 2 ouvidos e uma boca para eu falar mais do que ouvir. Então eu preciso ouvir o outro. Eu não posso interromper o outro. Eu tenho que esperar ele concluir, aí eu coloco o meu ponto de vista. Eu tenho que compreender para depois colocar o meu ponto de vista. E o diálogo é sincero. Onde existe mentira, falcatrua, aquele ambiente não vai para frente. Eu falo sim, eu estou magoado por isso. Eu tenho que ser sincero e colocar na mesa os meus sentimentos. E dar oportunidade para o outro também colocar os sentimentos dele. Porque nessa relação a gente vai passar a ter uma cumplicidade tão maravilhosa que vai correr tudo bem daqui para frente. O exemplo de Jesus, né? Amor incondicional, compaixão, caridade, humildade. Aquele ser que é mais humilde é o que mais está progredindo. Nós temos aquela coisa de nossa posição social aqui, nesse âmbito terrestre. E aí a gente deixa isso influenciar para que infle o nosso ego e a gente se sinta superior ao outro. Não existe ninguém superior a ninguém. Nós temos Deus, que é nosso Pai, Jesus, que é nosso irmão maior, e aí para baixo todos nós somos irmãos. Até aquele espírito mais evoluído e aquele que ainda não tem nada de evolução. Então, nesse plano material, nós não somos nada. Nós temos que ter essa humildade. Deus é tão perfeito que todos nós
temos as mesmas necessidades fisiológicas. Quando nós desencarnamos, todos nós perdemos o corpo e o nosso espírito, ele vai para algum lugar onde a minha mente leva ele. A minha mente pode levar meu espírito para um umbral. A minha mente pode levar o meu espírito para um lugar de luz. Então está tudo dentro de nós. É nós que precisamos saber, através desse amor incondicional de Jesus. E quais são os benefícios espirituais da reconciliação? A gente já está falando, não é o benefício aqui da gente viver bem aqui na Terra, é o benefício para o meu espírito imortal. Eu como um ser espiritual imortal. Quais são os benefícios para ele? Alívio do coração e da consciência. Um espírito desprendido de matéria, de maus sentimentos, ele é feliz, ele progride naturalmente. Melhoria nos relacionamentos e no ambiente familiar. Quem não quer chegar em casa e ter aquele porto seguro, maravilhoso? Cheguei em casa, ai que delícia, vamos preparar o jantar, vamos lavar a louça junto, vamos tomar nosso banho, vamos sentar, ler um livro, fazer alguma coisa. Mas sabe aquele local onde eu falo, nossa, esse local é o meu refazimento? É disso que nós temos que fazer do nosso lar. E como que a gente conhece isso? Consegue isso? Um bom relacionamento com a família. Não dá para ser de outra forma. Deus nos colocou como família, o nosso progresso é primeiro no âmbito familiar. Se eu não consigo progredir naquele âmbito familiar, eu não consigo progredir fora da minha residência, no meu trabalho, lá onde eu faço o meu exercício físico, lá onde eu vou me divertir. Tudo começa dentro do nosso lar. É isso que nós temos que ter a certeza. Avanço no processo evolutivo do espírito. Estamos aqui para subir degraus para o nosso progresso espiritual. Sem isso, nós vamos ficar estagnados. E não é que Deus não gosta de nós, é nós que não gostamos de nós mesmos. Porque se nós não fazemos tudo da forma correta, eu vou vir um monte de encarnação e não vou sair do mesmo lugar, vou ficar patinando. Então, essa consciência aqui, ela tem que agir com inteligência. Como é que eu consigo isso? Eu trabalhando, o meu trabalho vai desenvolver a minha inteligência. Eu desenvolver a minha inteligência, eu vou desenvolver bons sentimentos e através desses bons sentimentos eu vou progredir. É uma escala, então eu tenho que ter esse cuidado. Vou deixar aqui como encerramento uma mensagem de esperança para todos nós. Todos estamos em processo de aprendizado, todos nós, gente. Nós somos aluno nessa escola da vida. Nós somos aluno nesse mundo de provas e expiações. Nós aprendemos todos os dias. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos prestar atenção para todos os aprendizados da nossa vida. Será que quando acontece algo muito ruim para mim, eu me revolto com Deus? Ou eu vou tirar um aprendizado, um amadurecimento para o meu espírito daquela coisa difícil que eu passei? Como que eu vou agir? Isso depende de mim. Porque, esse processo de aprendizado, ele é meu, eu tenho que ter esse cuidado. A reconciliação, ela é possível, mesmo que isso leve tempo. Todos nós vamos nos reconciliar com todos aqueles que nós temos problemas. Só que como que eu acelero isso? Eu quero que isso aconteça rápido ou eu vou ficar patinando, vindo sempre naquele ciclo familiar, ou eu vou ampliar meu ciclo familiar? Porque nós somos uma família universal. Então, a partir do momento que eu me enxergo como um espírito individual, ao qual